Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumine, que Deus possa te fortalecer nesse momento. Hoje eu gostaria de falar com os servos de Deus, com você que sente que Deus te chamou para o seu ministério, para a sua obra. Você que diz no seu coração: Deus me escolheu para um ministério. Eu gostaria de dividir com você o que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele deixou para nós. Cada um de nós que somos servos de Deus, devemos dar toda a atenção a esses ensinamentos. No finalzinho, eu estarei realizando então a oração em seu favor, para que Deus te fortaleça, para que Deus te abençoe. Vamos à leitura? 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 em diante. Diz o texto assim: o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que é um servo de Deus. Presta atenção, como servo de Deus, ele nos colocou neste mundo como, os seus embaixadores. Presta atenção, assim como o presidente do Brasil, O presidente do Brasil, ele tem em Portugal, ele tem nos Estados Unidos, ele tem no Japão, enfim, em cada país ele tem um representante, um embaixador que representa o presidente do Brasil. Deus, minha amiga, olha bem, Deus, nós, olhe para você, eu olho para mim e Deus, Ele me trouxe para a presença dEle, porque eu vivia afastado de Deus, eu vivia no pecado, eu vivia longe de Deus. A verdade é que todos que amam o mundo, todos que amam as coisas do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então eu era um inimigo de Deus, você era um inimigo de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, o versículo 4 em diante diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer, todos que amam o mundo, todos que, por exemplo, a pessoa não quer ter um compromisso com a palavra de Deus. Existem pessoas que não querem saber de compromisso com Deus. Elas dizem assim, não quero saber de religião não. Mas não, a questão não é religião. A questão não é religião. Deus não veio nos trazer religião. Deus não veio, ele nos trouxe a salvação. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele não tinha pecado nenhum, né? Mas ele se fez pecador, foi crucificado, morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele veio ao mundo, deu a vida dele para nos reconciliar com Deus. Só que nem todos têm dado esse valor. Agora Deus, agora o Espírito Santo, agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, depois de ter cumprido a missão dele aqui, ele volta para o Pai. E ele então agora deixa os seus representantes, os seus embaixadores. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos o dono da igreja. Nós não somos o dono das coisas que há na igreja. É interessante porque ele vai falando assim, né? Ora, versículo 18, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, ou seja, tudo que existe nas igrejas provém de Deus. É Deus que preparou para quê? Para que nós, os seus ministros, pudéssemos usar para então cumprirmos a nossa missão. Eu tenho uma missão neste mundo. Você tem uma missão. Qual a missão? Existem pessoas que elas são inimigas de Deus. Existem pessoas que elas não querem amizade com Deus, vida com Deus. Qual a nossa missão? Reconciliar essas pessoas com Deus. Mostrar para essas pessoas que Deus existe e que Deus ama a cada uma delas. Então, o apóstolo Paulo vai dizendo assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, e nos deu o ministério. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, minha amiga e meu amigo, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe, Deus, ele confiou em nossas mãos, sabe, um ministério para nós levarmos a palavra da reconciliação às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que têm amado o mundo, têm amado as coisas do mundo, mas não amam a Deus. É a nossa missão levarmos essas pessoas a se tornarem amigas, a se voltarem para Deus. Essa é a nossa missão. Nós, como diz o apóstolo aqui, versículo 20, de sorte que somos embaixadores.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quer dizer, quando eu abro a boca e eu prego a palavra de Deus, começo a ensinar, a exortar as pessoas, é como se o próprio Deus estivesse exortando, falando para as pessoas. Eu tenho o dever, eu como embaixador de Deus, você como embaixador de Deus, você tem o dever, a obrigação de pregar o que Deus mandou pregar. Ficamos tristes, muito tristes, porque não é isso que tem acontecido. Quantas pessoas que ela pegou o ministério que Deus deu para ela deixou de lado, a missão que Deus lhe deu, e ela tem trabalhado para si própria, para os seus benefícios, para os seus prazeres. Quantas pessoas que têm usado o nome de Jesus, a palavra de Deus, para adquirirem riquezas, fortunas e fortunas. Minha amiga, meu amigo, não foi para isso que Jesus, Ele te colocou como embaixador dele. Não foi para isso que Deus te colocou onde você está e te deu o ministério para você tomar posse daquilo que Deus, Ele te deu. Quantos cristãos têm sido, corruptos? Quantas pessoas têm sido corruptos? Quantos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, têm adulterado a palavra de Deus para poderem terem riquezas, poderes? É triste isso, minha amiga, porque isso que tem acontecido tem causado uma separação muito grande do povo para com Deus. Quando nós vamos falar de Jesus, quando nós vamos evangelizar as pessoas, tem gente que não quer saber mais. Tem gente que não suporta mais ouvir falar de crente. Tem gente que não suporta mais ouvir falar de igreja, porque ele tem ouvido falar de pastores ladrões, pastores adúlteros, pastores aproveitadores, pastores que só pensam em dinheiro. Quantas pessoas que dizem assim: eu não vou mais em igreja nenhuma porque eu fui numa igreja e o pastor só falava de dinheiro, e o pastor disse que para Deus me abençoar eu teria que dar tudo que eu tenho, que para Deus me abençoar eu teria que dar R$1.000, teria que dar R$10.000. Eu não quero mais saber de igreja. Mas Paulo já falava acerca dessa turma de embaixadores corruptos, de embaixadores que iriam se corromper no seu ministério, Então Paulo vai dizendo assim, ele vai dizendo assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Minha amiga, meu amigo, nós somos cooperadores de Deus e temos que levar a sério a missão que ele colocou em nossas mãos. Ele vai dizendo, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação.
Eis agora o tempo sobremodo oportuno, agora o dia da salvação. Aí ele diz assim, Paulo está dizendo assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Paulo está dizendo assim, olha, nós temos que tomar cuidado para a gente não dar motivo de escândalo em coisa alguma. Oh, meus amados, quando nós começamos a mexer na internet, como existe sujeira de embaixadores de Cristo. Como tem sujeira, escândalo. Como tem, pastores ministros que adulteraram, roubaram, ministros que compraram a outra igreja. É horrível, minha amiga. É horrível um pastor chegar para o outro e falar assim, olha, eu dou 1 milhão na tua igreja, no teu ministério, para colocar o meu. Pastores chegar com um chicote diante da televisão e falar assim, olha, você vai apanhar com chicote. Escândalos. Um pastor brincando com o outro, escândalo. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos constituiu ministros, embaixadores, cooperadores dele, para nós levarmos a reconciliação. O povo está afastado de Deus, o povo está sofrendo, o povo está gemendo, e o povo, minha amiga, meu amigo, você pastor, você homem de Deus, você mulher de Deus, você evangelista, o povo precisa ouvir a verdade. O povo precisa da palavra de Deus. O povo precisa parar e se preocupar com a sua eternidade. O povo precisa voltar-se para Deus. Mas muitos embaixadores estão entre si brigando. É um se revoltando contra o outro. É um xingando o outro. Sem contar aqueles que pegaram a missão que Deus colocou nas mãos dele, jogou fora, e ele está usando o título de embaixador de Cristo, ele está usando o ministério que Deus deu para ele para os seus próprios benefícios. É horrível, é triste. E Paulo diz assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O evangelho tem sido censurado por causa de muitos embaixadores corruptos, enganadores, muitos embaixadores que desprezaram aquilo que o Senhor Jesus entregou nas mãos dele. Mas saiba você que é um embaixador corrupto, saiba você que tem se aproveitado do nome de Jesus, da palavra de Deus, para os seus próprios benefícios. E o que Deus mandou você fazer, você não tem mais feito. Você não tem se preocupado em fazer. Você dará conta a Ele. Você dará conta a Cristo, a Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode se tornar o pastor mais poderoso do mundo. Você pode se tornar a igreja, o seu ministério pode se tornar o ministério mais rico do mundo. Mas saiba que diante do Senhor Jesus Cristo, você dará conta. Porque Ele te deu uma ordem. Ele te deu um ministério. O ministério que Ele nos deu foi para nós reconciliarmos aqueles que estão afastados de Deus, perdidos, que se tornaram inimigos de Deus. E Deus nos deu o ministério, a missão de nós irmos diante dessas pessoas e trazê-las para se reconciliarem com Deus. Mas muitos não estão preocupados com isso. O Senhor Jesus não te colocou como embaixador dele, minha amiga e meu amigo.
Ele não te chamou para você cooperar com Ele? Ele não fez você um cooperador dele? Sabe? Para você ficar levando o povo a amar mais o mundo, amar mais as coisas do mundo, desejar mais as coisas do mundo. Nós temos visto aí embaixadores de Cristo que parecem traidores, traidores mesmo, porque Jesus deu a ela o ministério, deu a ela poder, deu a ela condições, deu a ela todas as condições econômicas, materiais, todos os sentidos, para ela ficar agora, sabe, levando as pessoas a amarem mais ainda o mundo, a quererem mais as coisas do mundo. E ninguém está preocupado com a eternidade, ninguém está preocupado em largar o pecado, ninguém está preocupado em se aproximar mais de Deus. Paulo vai dizendo assim, porque esse aqui foi um grande ministro de Deus. Paulo foi um grande cooperador de Cristo. Por isso que ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Quer dizer, Paulo, ele era um grande cooperador de Deus. E como cooperador de Deus, ele chamou a nossa atenção para nós tomarmos cuidado, né? Para não dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não fosse censurado. A igreja tem sido censurada. Sabe, existem pessoas que colocam um terno, colocam uma gravata e parece pastor. Quando você vai ouvir o vídeo, são pessoas fazendo, zombando da igreja. Minha amiga, meu amigo, você homem de Deus, você mulher de Deus, você que é o embaixador de Cristo e que tem se desviado daquilo que Jesus mandou você fazer, você tem dado motivo para que canalhas, para que endemoniados fiquem zombando da igreja. Zombando da igreja. O dízimo é algo sagrado, a oferta é algo sagrado, mas nós temos visto pessoas zombando dos dízimos, zombando das ofertas, por causa de embaixadores corruptos que se desviaram daquilo que Deus mandou ele fazer. Deus mandou a gente buscar aqueles que estão perdidos para Jesus, e muitos têm buscado riquezas, glórias deste mundo. Paulo vai dizendo assim, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morridos, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo todo. Aqui está falando o apóstolo Paulo. Paulo ele termina dizendo assim, entristecido, né? Ele vai falando assim, como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse aqui é o apóstolo Paulo,
que ele próprio diz assim: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem que sofreu, gemeu, padeceu, um homem que passou fome, um homem que foi açoitado, um homem que quase naufragou várias vezes. Presta atenção, minha amiga, meu amigo, você que se diz embaixador de Cristo, você que se diz ministro de Cristo, o Senhor deu uma missão para você. A missão que Deus te deu não foi para você ganhar dinheiro, não foi para você construir patrimônio nesse mundo. Não! Ele veio te trazer, ele te deu a missão da reconciliação. Ele te deu o ministério da reconciliação. Presta atenção, volta a falar o que Tiago 4, versículo 4 em diante diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo recebeu o ministério, e nós também, para nós levarmos a palavra de Deus para aqueles que estão afastados de Deus, que são inimigos de Deus. Deus nos deu o poder da reconciliação. Deus nos deu uma missão para que nós pudéssemos trazer os idólatras, os viciados, perdidos, para os pés de Jesus. Minha amiga, meu amigo, o grande problema, a maior tristeza é que hoje, quando a gente entra na internet, quando a gente assiste certos programas de televisão que se dizem evangélicos, é uma vergonha. É uma vergonha. Quantos pastores têm dado motivo, sabe, de escândalo, motivo do evangelho ser censurado. O evangelho tem sido censurado. A igreja evangélica, principalmente aqui no Brasil, tem sido censurada. Muitas pessoas, elas querem o diabo, mas não querem Jesus. Elas querem viver no mundo, mas elas não querem vir para Jesus. Sabe por quê? Por causa de muitos embaixadores de Cristo, que pegaram a missão que ele deu, jogou na lata de lixo, e eles começaram a usar a palavra de Deus, adulterando ela, começaram a usar o nome de Jesus para os seus próprios benefícios. Aí nós temos visto aí na internet, né, a mídia, né, colocando lá mansões dos embaixadores, os seus carros de luxos, os seus jatos, né? E diz assim: olha lá, olha o que eles fazem com o dízimo do povo, olha o que eles fazem com a oferta do povo. E infelizmente, por causa de alguns embaixadores corruptos, aproveitadores, a igreja tem sido escandalizada, a palavra de Deus tem sido escandalizada, o evangelho tem sido censurado. Mas que Deus tenha misericórdia de todos esses ministros, porque todos eles darão contas a Deus. Um dia, cada um deles hão de prestar conta a Deus. Essa é a alegria que há no meu coração, a paz. Enquanto nós vemos aqui um Paulo que passou fome, um Paulo que diz assim: olha, eu não tive nada, eu fui pobre, mas eu fiz muitos ricos, né? Eu vivi triste, mas alegre ao mesmo tempo. Quer dizer, quando a gente vê um Paulo que diz dessa forma, a gente fica a perguntar: meu Deus, cadê esses homens de hoje? Porque Paulo, ele vai dizendo exatamente assim, ó. Paulo diz, ó, por honra e desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros,
como desconhecido, entretanto, bem conhecido, como se estivéssemos morrido, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. E Paulo enriqueceu a muitos, não foi com coisas materiais não, minha amiga, meu amigo. Foi com a palavra de Deus, levando o Evangelho, levando a palavra de reconciliação que o Senhor Jesus mandou ele levar. E Paulo diz assim, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não tinha nada de material, diga de passagem. Ele diz que aquilo que ele tinha, quando ele conheceu Jesus, tudo que ele tinha para ele considerou como esterco, ou seja, como se fosse lixo, nada de valor, porque agora ele encontrou aquilo que realmente tem valor. E Paulo viveu o ministério dele dessa forma. Infelizmente, minha amiga, meu amigo, é triste a gente ver os ministros, os embaixadores de Cristo nesse Brasil e nesse mundo. É triste, porque nós temos visto sim aproveitadores, homens carnais, homens que têm, arrancado a lã das ovelhas, têm vivido uma vida regalada, homens que têm tudo e o povo sem nada. É isso mesmo. Muitos embaixadores aí vivem nas suas mansões, têm os seus carros de luxos, vivem numa vida regalada. E o povo que ele deveria cuidar, o povo vive uma vida longe de Deus. Muitos podem até ganhar casa, carro, mas vivem longe de Deus. São pessoas infelizes, são pessoas vazias de Deus. Mas Deus há de julgar a cada um de nós embaixadores. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe-me orar. Querido Deus e amado Pai, eu só quero pedir a tua misericórdia, meu Deus. Eu só quero pedir a tua compaixão, meu Pai. Querido Deus, que o Senhor tenha misericórdia do povo. Senhor, tenha misericórdia do povo. Eu bem sei, meu Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor pode evitar das pessoas que estão perdidas irem para esses lugares, caírem nas mãos desses embaixadores corruptos, aproveitadores. Eu bem sei, meu Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor pode evitar, o Senhor pode arrancar, tirar as pessoas que estão dominadas por esses lobos aproveitadores. Pai, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia daqueles que têm sido cegos. Misericórdia daquelas pessoas, meu Pai, que parece que colocaram nela uma viseira, colocaram nela um cabresto, e elas agora são dominadas pelos seus embaixadores, pelos seus ministros. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia da igreja, meu Pai. Jesus, principalmente da tua igreja. Porque nós, ministros, embaixadores, cooperadores do Senhor, nós temos lutado, Jesus. Meu Pai, o Senhor é testemunha o quanto eu tenho lutado aqui para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Ti. Mas não é fácil, Jesus, pregar o Evangelho puro e genuíno. Porque as pessoas já estão tão acostumadas com essas coisas que esses ministros corruptos, esses embaixadores enganadores propõem, que as pessoas, quando chegam numa igreja, onde o pastor pega a Bíblia e ele ensina sobre o pecado, quando ele ensina que as pessoas têm que vir ao Senhor, que as pessoas têm que largar a idolatria, têm que largar a mentira, têm que largar os vícios, têm que largar tudo que não presta, as pessoas não querem, meu Pai. Porque as pessoas querem algo que seja urgente, algo que seja rápido, porque é isso que elas têm, ó meu Pai, ouvido pela internet, pela televisão. É isso que elas têm ouvido na rádio.
Pessoas oferecendo soluções rápidas. Pior que eles vivem oferecendo as soluções que apenas resolvem as coisas do mundo. Você vai ficar rico, você vai ganhar muito dinheiro, ele vai te abrir uma grande porta, você vai ter mansão, você vai ter avião, você vai ter isso. É isso que eles têm oferecido. Quando as pessoas chegam numa igreja que o pastor, o ministro, não fala nada disso, ele fala de salvação, fala de eternidade, fala de pecado, as pessoas, meu Pai, acabam não ficando. E nós, meu Deus, muitas vezes temos dificuldades para reconciliarmos as pessoas com o Senhor. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa cooperar com esse ministério aqui. Espírito Santo, coopera com esse ministério, meu Pai. O Senhor conhece muito bem o meu coração. Se esse ministro, se esse pastor, se esse servo do Senhor também tem o mesmo pensamento, o mesmo desejo, que é levar a palavra do Senhor, coopera com ele, meu Pai. Coopera, Jesus. Que a mão do Senhor, meu Deus, possa estar estendida para esse ministério. Que o Senhor traga recursos. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o dono de tudo. Tudo provém do Senhor. Teu servo Paulo disse, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, meu Deus, traga recursos para esse ministério, para que eu possa levar o que o Senhor mandou levar, a reconciliação. Meu Pai, quantas pessoas ainda estão afastadas de Ti? Quantas pessoas estão escandalizadas com igrejas? Meu Pai, quantas pessoas estão desviadas da fé? O Senhor, através do apóstolo Paulo, alertou que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé por obedecer a espíritos enganadores. E isso tem acontecido, meu Pai. Pessoas que estão totalmente cansadas de igrejas. Olha para aquelas, meu Deus, que chegou à conclusão que toda igreja não presta. Então elas disseram assim, eu não quero mais saber de igreja, eu agora vou buscar Deus em casa, eu vou orar, vou ler a Bíblia. É verdade, Jesus, que elas estão erradas. Faz elas despertarem, meu Pai, que não é assim que a coisa funciona. Elas têm que procurar encontrar um local aonde ela vai encontrar um embaixador que esteja cumprindo a missão que o Senhor deu. Eu peço ao Senhor, estenda tuas mãos e abençoe a igreja. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu quero que você compartilhe esse vídeo e que você possa, orar para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela venha ser salva, despertar. Que Deus possa arrancar das mãos desses embaixadores corruptos, enganadores, as pessoas que estão sendo dominadas por elas. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você acompanhar os nossos vídeos. Inclusive, se você deseja contribuir com esse ministério, está aí a conta da igreja. Eu, pastor Evandro, preciso da sua ajuda. Eu preciso. Esse ministério aqui, tudo que vem provém de Deus. Se Deus não enviar, eu não tenho como fazer nada. Porque você nunca vai ver o pastor Evandro fazendo campanha, dando envelope, levando as pessoas daí e daqui para Deus abençoar. Eu prego a palavra, dou o envelope do dízimo e peço para a pessoa trazer a oferta para o aluguel e mais nada. Então, se você deseja nos ajudar com o seu dízimo, nos ajudar com uma oferta especial, a conta da igreja está aí. Contribua, seja um colaborador dessa obra e eu tenho certeza que o Espírito Santo te abençoará grandemente. Deus abençoe a todos. Forte abraço.